Olá, queridos, a paz, tudo bem? Querido, você crê que Deus existe? Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Isso é o que diz em Tiago 2,19. Às vezes a gente acha que crer em Deus é crer na existência do Senhor. Crer em Deus, queridos, não é crer que Ele existe, mas é crer no que Ele fez, é crer nas promessas que Ele fez pra gente. Só que o que tem acontecido? A gente tem confundido, o ser humano ele tem confundido muito esperança com fé. E para crer em Deus eu preciso ter fé. Quando lá em Isaías fala que a gente vê muito isso, essa questão dessa confusão entre a esperança e a fé na questão da enfermidade. Porque algumas pessoas, a gente ora por algumas pessoas, as pessoas são curadas, e por que outras não são curadas? Embora tenha alguns outros motivos que às vezes tem questão de liberação de perdão, tem questão de aprisionamento de alma, tem várias coisas, mas nem sempre é isso. Às vezes é só falta de fé mesmo. Aí você fala assim, mas eu tenho bastante fé, eu tenho fé em Deus. Talvez a gente não tenha fé, talvez a gente tenha esperança. E muitas vezes, querido, as coisas não acontecem na vida da gente, questão de libertação, às vezes questão de cura, principalmente por causa disso, porque a gente confunde a fé com a esperança. E a esperança é muito diferente da fé. A esperança, queridos, ela é passiva. Ela olha lá na frente, ela olha nas circunstâncias e ela olha nas possibilidades do que vai acontecer, o que os meus olhos estão vendo. A fé não, a fé ela é ativa e ela é criativa. A base da fé é a palavra do Senhor, a palavra revelada. Mesmo que meus olhos não estejam vendo, e mesmo que meu corpo não tenha sentido, né? Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu tenho certeza de uma coisa. Um exemplo disso, vamos supor que eu fale para você, vai lá na sorveteria lá, que eu já paguei um sorvete lá para você, tá no meu nome lá. Um pote de sorvete lá de 10 quilos, tá pago lá. Pode ir lá buscar que tá pago. Você vai lá com fé nisso, baseado na minha palavra. Eu não te dei um valezinho na mão, eu não te dei um recibinho. Eu só falei, vai lá na sorveteria do fulano, que tem um sorvete pago. Tá no meu nome. Você vai chegar lá na sorveteria e vai falar, vim buscar o sorvete que tá no nome do Ricardo. Isso é fé, porque você baseou na minha palavra. Agora se eu falar pra você, vai lá na sorveteria pegar um sorvete. Vai lá na sorveteria pegar um sorvete, aí você vai, mas não tem nada, não falei nada lá, só vai lá buscar um sorvete. Aí é diferente, aí você já corre o risco de não ter esse sorvete, porque você só tem uma esperança. Você vai tentar, você vai pedir o sorvete lá, você não tá levando dinheiro nem nada. Então pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Por quê? Porque você não tinha uma palavra. A palavra é a promessa. Quando eu falo que eu creio em Deus, eu não estou crendo na existência dele, eu estou crendo na palavra dele e na promessa dele. E lá em Isaías 53 ele falou que as nossas enfermidades foram levadas. Então eu tenho que crer nessa palavra. E muita gente fala assim, não, mas assim não, eu tenho que ver para crer. Muita gente fala isso, não, eu tenho que ver para crer. E você pode perceber que poucas coisas Deus vai mostrar. A gente vai ver poucas curas em YouTube, mas não vamos ver. Por quê? Porque Deus ele não quer que você veja primeiro, Ele quer que você creia primeiro. Você só vai ter experiências com Deus quando você crê. Se você esperar ver para crer, infelizmente, você nunca vai ver. A natureza da fé é crer em algo que não existe ainda. É trazer à existência aquilo que não é, mas que foi falado através de uma promessa, crendo que aquele que me prometeu vai cumprir o que ele prometeu. Eu tenho que crer que Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então eu creio na palavra dele e eu vou em busca daquilo que ele me prometeu. A natureza da fé é essa, crer em algo que foi falado. Se fosse apalpável, não teria mais sentido, não seria mais fé. Porque a fé, eu não tenho como eu ver ela. Eu tenho que crer sem ver. Se o meu olho percebeu, se meu corpo já sentiu, não é mais fé. Então o que acontece? Por que muitas vezes as pessoas não são curadas? Porque mesmo que às vezes foi profetizado, profetizou, profeta foi usado, né? Claro que existem as profetadas, mas um profeta foi usado, foi boca de Deus, e Deus falou, vai acontecer tal coisa, você vai ser curado disso de tal maneira.
Só que o que acontece? Precisa da fé da pessoa também, não é só a fé de quem orou ou da fé de quem recebeu a profecia. Aí aquela pessoa que recebeu aquela oração, ela não teve fé para aquilo. Talvez ela tenha esperado ver os sintomas sumirem, não vai acontecer assim. Pode acontecer assim também, mas geralmente a fé tem que ser produzida primeiro, depois que os sintomas vão parar. Depois que você produziu a fé entrou no teu coração através da tua palavra, você recebeu a promessa do Senhor, aí os sintomas vão acabando, às vezes gradativamente e às vezes com um milagre instantâneo, mas é baseado na tua fé, não é baseado na fé de quem orou ou na fé de quem profetizou. Por isso também que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem como eu ter fé no que Deus prometeu se eu não conheço o que Deus prometeu. Por isso que a palavra também fala, conhecereis a verdade vos libertará. Nos libertará do quê? De cativeiros, de enfermidades, de doenças, de tudo aquilo que o inimigo tem nos prendido. E às vezes a gente não sabe que é uma prisão, porque tá sendo, não, isso é mentira, eu tô doente porque é da minha genética, ou porque eu fiz alguma coisa de errado, sim, também. Mas a maior parte das coisas são prisões que a gente adquiriu por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus também falava através da palavra que assim, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus, ele me impede das promessas de Deus. Porque se eu não conheço, não adianta eu falar de Deus, sendo que eu não vivo nada de Deus no meu dia a dia. Não adianta eu ter só esperança no Senhor. Eu tenho que viver as promessas do Senhor. Eu tenho que viver aquilo que Ele pediu para mim viver. Eu tenho que conhecer a palavra dEle, eu tenho que viver a palavra dEle. A única coisa que vai me levar para o Senhor é Jesus. E é a palavra, e Jesus é a palavra, Ele é o verbo. A Bíblia fala que não há outro caminho. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. E para mim conhecer esse caminho, eu tenho que caminhar nele, eu tenho que conhecer as Escrituras. Ah, mas eu já conheço, eu tenho bastante experiência com Deus, eu sei de Deus, mas não sabe nada da Bíblia. Então, meu querido, infelizmente, você só tem esperança. E a esperança é muito diferente da fé. A esperança ele baseia no que eu consigo apalpar, limitado ao conhecimento que eu tenho. Agora a fé não, a fé eu tenho certeza naquilo que Deus falou, então eu abraço aquilo que Ele falou, e como eu disse lá, foi dada uma palavra, você tem direito de ir lá buscar aquele sorvete ou alguma outra coisa de valor, vamos pôr um valor mais alto, é um carro, foi comprado um carro, você tem que ir lá buscar, está no meu nome. É só ir lá buscar, eu vim buscar aqui em nome do fulano. A fé é isso, se a gente trazer ela para os dias de hoje é isso, é você crer em algo que foi falado, mas que você não tem um recibo na mão. O recibo ele é espiritual. Jesus, através do Espírito Santo é o selo da promessa. Através do Espírito Santo habitando em mim, eu tenho esse selo da promessa, eu tenho essa certeza da salvação, eu tenho essa certeza da cura, então eu reivindico isso no mundo espiritual, aí começa a vir a existência na minha vida. É só com a fé. Então, se você quer ter fé, busque ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Essas outras coisas não são só coisas materiais, são tudo, são a minha saúde, são a minha prosperidade, são todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Tudo já foi levado sobre ele no madeiro. Todas as enfermidades, todos os nossos pecados, nós somos livres, nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro. O sangue derramado na cruz foi a remissão dos nossos pecados e ele levou sobre ele todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Então você não tem que carregar enfermidade, você não tem que carregar doença. Ah, mas eu peguei essa doença, mas você não tem que carregar. Então a palavra de Deus ela é mentirosa. Se ele levou sobre ele todas as enfermidades, por que eu estou carregando assim? Ah, mas ela está em mim, tá? Porque Satanás tem colocado. E ele tem usado isso, porque ele consegue colocar na nossa mente através dos sintomas que a gente sente. E a gente precisa ser liberto disso. E só a palavra revelada, a palavra do Senhor, vai conseguir fazer isso. Por isso que ela diz, conhecereis a verdade vos libertará. E o maior inimigo que você tem para você não receber a palavra é o diabo. Ele não quer que você leia a palavra. Então o que ele vai usar? Ele não vai usar maldades, ele vai usar distração. Ele vai usar o teu tempo. Ele vai fazer você perder o teu tempo. Dentro das tuas 24 horas que você tem,
ele vai fazer você patinar nesse tempo aí e não conseguir conhecer a verdade. E quanto mais ele conseguir te segurar, mais ele conseguir te atrapalhar, mais ele está sendo vencedor na nossa vida. Então creia, queridos. Ele quer que você creia. Ele quer que você seja salvo, ele quer que você seja curado, tá? Então, recebe essa palavra em nome de Jesus e busca o reino dele com todas as tuas forças, tá? Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.